Abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Está aqui, livro do profeta Neemias, capítulo de número 1, para a glória do Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, se achavam lá na província, e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido. Hoje o teu servo dá-lhe mercê perante este homem. E neste tempo eu era copeiro do rei. Glória a Deus, louvado seja o nome daquele que vive, que reina para todo o sempre. Pode deixar Neemias capítulo 1, versículo de número 1. Irmãos, o livro do profeta Neemias é um dos grandes livros da Bíblia. É um livro que nós poderíamos estar, ai, glória a Deus, lendo nesse mês. Nós vamos estar ministrando sobre o livro do profeta Neemias. Alguém aceita, gente? Falta de educação, né? Tá maravilhoso. Quem já teve um dia difícil, gente? Quem já teve um dia que você diz assim: Deus, eu não estou tendo força nem para levantar, eu não estou tendo força nem para... Alguém já teve esse dia que não tem força nem para comer? Não sei o que aconteceu comigo, não. Às vezes é até espiritual, mas esse era o dia. E aí eu disse: eu não tenho força para ir na igreja hoje. Mas como eu fiz um propósito, irmãos, que ficar em casa não sara. Eu já vim para alguns
alguns estados para a igreja que alguém disse: por que você não ficou em casa? Eu disse: ficar em casa não sabe. Eu disse: eu vou para a igreja hoje. Aí eu cheguei no louvor, alguém me diz, eu cheguei na igreja e falei: vou ficar naquela sala ali. A hora que eu cheguei lá na porta, já veio a notícia: acabou os 2 botijão de gás. Quem é homem casado aqui, levanta a mão assim. Deixa acabar o gás da sua casa para você ver, e demora a buscar. O chuveiro queimar e você não agir. Deixa. Tem que fazer a pipoca para as meninas da salinha. São 15 professoras, cada uma chega perto de mim, falou assim: o gás acabou desde domingo passado. Vira as costas: o gás acabou. Vira as costas a outra: o gás acabou. Eu digo: mas domingo, a hora dessa, meu Deus do céu, aonde que eu vou arrumar gás? O gás da senhora acabou fazendo almoço? Buscou na casa do Silas? E alguém me rebocou, levou eu para casa da senhora, né? Não dei papo para ninguém hoje, eu não tinha força. Aí na hora do culto, pela 10ª vez, eu falei: vou comprar esse gás agora. Compramos o gás. E lá de fora eu estava ouvindo o louvor. O louvor liberta. Eu pensei: gente, que coisa linda, parece que tem um CD cantando. Que canções são essas? Eu entrei ali na sala e Deus me curou ali naquela sala. Eu entrei aqui, aí lembrei que alguém disse: vamos arrumar o gasofilácio. Falei: liga para o pastor lá, que tem um gasofilácio seu lá na igreja dele, pede ele para trazer. E os louvor tocando, eu dizendo: Deus. E eu estou até animado, estou doido para cantar de novo aqui. Pastor, por que você está contando isso? Porque a gente vive fase, gente. A gente é gente. Todo mundo é gente. Só que nós não podemos esquecer que temos um Deus que está acima de tudo, de todos, que todo o poder pertence a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que esse Jesus, Ele tem o poder para restaurar a minha vida e a tua vida. Eu não sei o que na sua vida se perdeu, eu não sei como que está a tua fé, como está a tua esperança, eu não sei o lugar que você está, mas eu sei que existe um Deus que te levanta, que te sustenta, que te pega por dentro e que te coloca de pé. Eu sei que existe esse Deus, e Ele está presente aqui nesse lugar. E nós vamos ministrar sobre a reforma, a reconstrução. E essa mensagem no livro do profeta Neemias, ela fala muito no meu coração. Eu queria muito que você meditasse nesse capítulo. Eu vou dar hoje só um fator histórico do livro do profeta Neemias. Neemias, ele vivia um tempo chamado pós-cativeiro. Então de repente a gente faz isso e as pessoas dizem: que cativeiro? Qual foi o cativeiro? Foi quando Israel, ou melhor, Jerusalém, foi invadido por Nabucodonosor e levou os jovens de boa aparência, de boa formação, filhos de pessoas de vários graus da alta classe de Jerusalém, para ser escravos na Babilônia, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel, Neemias e Ageu e tantos outros. Foram levados cativos para Babilônia, milhares de jovens. E esse período do cativeiro era 70 anos. E eles foram levados como escravos. Israel estava subjugado da Pérsia, pelo domínio da Babilônia, e eles estavam como escravos. Era uma situação deplorável, era uma situação terrível. Mas Neemias estava numa situação confortável. Neemias, nesses 70 anos, ele tinha nascido já na Babilônia. Ele nem tinha vivido isso aqui. Aí alguém me pergunta assim: mas espera aí, Israel, Judá não era a nação de Deus? Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, os velhos foram pisoteados, destruíram o templo, mataram os sacerdotes, levaram os utensílios do templo, levaram a força
trabalho de Judá para a Babilônia, o país ficou escravizado. Por quê, pastor? Por conta do pecado. Esse livro de Jeremias é muito bom a gente entender. Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar. Entendimento, mas chicotear, bater em Jeremias, veio lá e por que Judá caiu? Não foi pela força bélica, mas foi pelo seu próprio pecado, rebeldia. Eles não caíram porque Nabucodonosor tinha força. E uma das coisas que Satanás tem feito a prática do pecado se torna iniquidade. E isso é terrível, irmãos, principalmente para nós. Eu sou filho de crente, eu já nasci, meus pais eram crentes. Principalmente filho de crente. Filho de crente confia muito na oração dos pais. Filho de crente passa um período na vida que eles começam a brincar muito com Deus. Ele tem clamor. Filho de crente, ele quer matar porque ele sabe que esse filho de crente uma hora vai tomar. De crente corre um perigo muito grande. E uma das coisas que o inimigo ele quer nos ludibriar, que a gente fica dentro da casa de Deus, mas numa posição de conforto, numa posição assim que tranquilo, estou de boa. Essa semana eu falei aqui na escola dominical, gente, a gente tem que voltar para a escola dominical. A escola dominical hoje foi maravilhosa, estamos estudando o livro de Tiago. Eu falei aqui hoje pela manhã que eu fui conversar, eu fui na casa de alguém, não sei. Alguém me diz, fulano falou que não vai jejuar mais não. É só jejuar que vem luta. É só jejuar que vem problema. É só jejuar. Porque, irmãos, como é que o inimigo quer que a gente fique? Do jeito que ele quer. Você quer ficar do jeito que o diabo quer que você queira? Eu não estou aqui para ficar do jeito que o inimigo quer. Eu sou guerreiro de Deus. Eu sou um agente de Deus nessa terra. E nós estamos aqui para transportar as pessoas do reino das trevas a maravilhosa luz. Por isso consagra a sua vida a Deus. Amém, gente? Deu para entender o que é cativeiro? O que estava com Neemias? Ele estava lá. Olha aí, palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na fortaleza, cidadela de Suzã, versículo 2, veio Anani, um dos meus irmãos, como alguns de Judá. E Neemias fez uma pergunta, foi só uma pergunta. E perguntei pelos judeus que escaparam, e os que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Quais foram aqueles que escaparam? Foram aqueles que foram liberados para a reconstrução do templo, no templo do profeta Ageu. Mas eles tiveram forte oposição. Os inimigos acusaram que eles estavam se levantando, e eles pararam e foram cuidar da sua própria vida. Versículo 3. E disseram, os restantes que não foram levados para o exílio, que se achava na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Escuta, quem era Neemias agora? Ele era um escravo. Mas Deus
tinha colocado uma graça na vida de Neemias. Abra sua mão assim. Eu quero ministrar hoje, nessa noite, aqui nesse lugar. Deus vai colocar uma graça sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus vai marcar a sua vida. Há uma unção sendo liberada aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu ministro agora. Deus está marcando a tua vida, colocando uma graça. O que é graça? Favor imerecido sobre a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tem coisas que Deus faz que nós nunca vamos entender. Neemias, Deus colocou ele dentro do palácio. O rei, antes de tomar o vinho, Neemias tinha que experimentar. Um homem de confiança do rei. Imagina, irmãos, você pega uma cidade igual Sete Lagoas. Quando você tem alguém que tem um contato próximo ao prefeito, e às vezes a gente tinha uma reunião de oração lá na prefeitura, então toda segunda a gente estava com o prefeito, um tanto de gente me procurava, porque via na foto com o prefeito toda semana. Agora imagina no império. Olha onde Deus colocou Neemias. Olha a posição que ele estava. Neemias se tornou um homem importante. As pessoas o procuravam, e ele era um camarada de confiança. Ele servia bem ao rei. E essa mesma graça que eu quero ministrar sobre a tua vida, Deus vai te marcar de tal maneira que ninguém vai te entender. Você vai atrair pessoas, você vai tocar em pessoas. Deus vai colocar uma graça sobre a tua vida, que portas vão se abrir para a tua vida que ninguém vai explicar. Eu quero ministrar sobre a tua vida uma graça, uma unção sobre a tua vida inexplicável. Deus vai colocar você em lugares que muitos perguntarão por quê. Eu creio nisso e por isso eu ministro na tua vida. Então o que Neemias estava? Numa posição de conforto. Ele estava de boa. Família bem. Estudando os melhores colégios. Mas uma pergunta mudou a vida dele. Chega um dos seus, Anani, e ele pergunta: como que está? Os que escaparam, como que está lá em Israel, em Jerusalém? E ele diz: está tudo na miséria, está o caos, está tudo destruído. E os que escaparam, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. Muro é segurança, muro é separação. Se tem muros destruídos na tua vida, na tua casa, vai começar uma reconstrução. Deus vai colocar de pé, Deus vai colocar as portas no lugar. É chamado da separação. Separação é separação do mundo, é a santificação do Senhor. Deus está chamando a igreja para viver o propósito, não para viver na zona de conforto, paralisada do jeito que o inimigo quer. E essa pergunta mexeu com Neemias. E a Bíblia fala que assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Deus está nos chamando para não ficar na zona do conforto, parado, estagnado. Eu fico imaginando, irmãos, amanhã a igreja vai estar aberta às 7 horas da manhã. Tem um culto de oração aqui, tem gente chorando por salvação de almas, chorando por cura. Como aqui, domingo passado, quinta-feira, choramos pelo Isaac, filho do Pablo e da Kênia.
orando o filho da Quênia, ou da Grazi, que é o Igor, que está internado. Estamos chorando pelo mundo, tantos meninos nas drogas, quantos meninos, o mundo sofrendo. Tem gente aqui chorando pela salvação de almas, e Deus está chamando a igreja a viver por propósito, a uma entrega, a viver dizendo: eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero ser levantado por Deus para transformar, para curar, para pôr em liberdade os cativos, para restauração. E Deus está nos chamando: não conforme, não aceite o caos, não aceite a miséria, se levante. E Neemias levantou, chorou e lamentou por vários dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu quero chamar a igreja de volta à prática do jejum, à prática da oração, a jejuar por um propósito, a jejuar e orar por um propósito. Eu estou vendo a Marcília aqui na terça-feira, às 3 horas da tarde. Eu vejo um movimento na minha casa para vir, e sei que também era tão espiritual que quarta-feira eu poderia vir. Eu só vi que eu esqueci quando eu vi a foto. Mas tem pessoas orando aqui nesse lugar. Uma das coisas que me chama a atenção aqui: estive jejuando e orando. Há uma diferença de jejuar e fazer dieta. Fazer dieta é quando você só fica sem comer. Agora o jejum tem um valor para Deus quando você ora, quando você coloca um louvor, ainda que no fone de ouvido, que a vida não para, ela é corrida. Quando você lê a Bíblia, eu tenho visto um tanto de gente fazendo jejum intermitente. Eu tenho dito: pega esse jejum, traz para Deus. Ah, pastor, mas meu propósito é emagrecer. Mas coloca um propósito na tua vida. Começa a orar, começa a clamar, começa a dizer: Deus, eu estou jejuando, e já que eu estou jejuando, eu quero me entregar a Ti, Espírito Santo. Eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero ser usado, eu quero ser batizado, eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero ser o instrumento do Senhor na terra. Vai orando, enche-me de Ti. E eu aprendo que quando a gente jejua, não quer dizer que eu vou ter mais de Deus. É igual aquela frase que a gente ora, prega e ministra: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, não é que eu vou ter mais de Deus. É Deus que vai ter mais de mim. É a questão de se entrega. E Deus está nos chamando porque Ele quer ter mais de nós. Ele quer que nós o entregamos a Ele, que nós nos lançamos diante dEle. E uma das coisas que eu aprendo, que o jejum, ele faz morrer a nossa carne, as nossas vontades e os nossos desejos. Uma das coisas, essa semana eu ouvi, até tentei fazer um vídeo, não consegui fazer direito, porque eu não consegui explicar, que Adão e Eva caíram no jardim comendo. Deus tinha dito: não coma desse fruto, mas aquele fruto deveria ser um fruto maravilhoso, que eles perderam o domínio e perderam a autoridade, perderam o poder comendo. Mas Jesus, quando veio nessa terra, Ele recebeu domínio, poder e autoridade jejuando. Por isso Ele jejuava e orava. E antes de iniciar o seu ministério, Ele jejuou e orou por 40 dias. E Neemias, versículo 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia por aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Olha o versículo 6. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu quero ter essa empatia. Eu não quero ir para o céu sozinho.
Eu não quero ir para o céu e deixar ninguém da minha casa, nem da minha família. Eu sou um agente de Deus nessa terra. E a minha oração é: salva Sete Lagoas, salva Minas Gerais, salva o Brasil. Vem com a tua unção em cada casa, unção libertadora, transformadora. Deus, usa-me como instrumento do Senhor nessa terra. Versículo 7. Versículo 6. Volta o versículo 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Presta bem atenção, irmãos. Neemias não nasceu em Jerusalém, ele nasceu na Babilônia. Quando o povo pecou, ele nem tinha nascido ainda. Quando a Babilônia invadiu, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele não tinha nascido. Então não foi por conta do pecado dele. Mas ele diz: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa temos pecado. Deus está nos chamando a uma consagração, a uma entrega tão grande, que a gente não fica dizendo que o povo, que ninguém quer nada. Deus diz: não, eu, Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, me fortaleça, me unja. É nós, Senhor, é a igreja do Senhor, é a igreja brasileira. Eu peço perdão pelos pecados da igreja brasileira. Eu peço perdão pelo pecado da igreja Deus é Fiel. Eu peço perdão pelo pecado da minha nação. E sobre esse altar, Deus, nós reconhecemos que temos falhado, que temos pecado, temos negligenciado. Eu clamo a Ti por perdão. Clamo: sara o nosso Brasil, sara a nossa cidade, sara essa terra, sara a igreja Deus é Fiel nesse lugar, porque temos pecado, temos falhado, mas o Senhor é Deus de amor e de misericórdia. Versículo 7. Dá um glória a Deus aí, irmão. Esse irmão deu um aleluia aí. Se eu não fosse controlado, eu ia falar em línguas agora. Eu sou controlado, eu não grito. Temos procedido de modo corrupto contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem o estatuto, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Por isso Deus requer de nós santidade, irmãos. Perdão não é uma sugestão. Perdão é um mandamento. E nós temos que jejuar para isso. Quando eu venço a comida, eu venço qualquer coisa. Eu não sou uma pessoa tão organizada. A minha esposa é. Eu falo para ela: não me atrapalhe a jejuar. Ela põe a mesa e tem que sentar na mesa para tomar café. Tem gente que tem hora de almoçar, 11 horas. Aí eu tenho que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Quando você está jejuando, você passa por cima de tudo isso. E você vai. E se você começa a controlar a comida, a questão dos horários, o domínio, o poder e a autoridade, porque a nossa carne, ela não converte nunca, ela não converte nunca. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, coloca para mim Romanos 7, é Romanos 7, olha para mim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faz, porque consiste com a minha carne este mal que habita dentro de mim. E às vezes a nossa carne vai vencendo de pau, nós vamos carregando ódio, nós vamos carregando mágoa, nós vamos colocando ferida, traumas. E se você não controla a língua, você é maldizente, maledicente, e o seu coração vai sujando, mas quanto mais você se entrega, quanto mais você se dá, quanto mais você
Mas a vida de Deus vai ministrando. E Deus vai restaurando o domínio, o poder e a autoridade. Tem alguém que quer reconstruir aqui? Tem alguém que precisa reformar? Tem alguém aqui que está no processo da reconstrução do seu relacionamento conjugal? A reconstrução da tua família, a reconstrução dos teus sonhos, a reconstrução da tua esperança. Tem alguém aqui que está chorando por algo nessa terra, que está clamando. Será que alguém entrou aqui nesse lugar dizendo: Deus, tem uma causa que me envolve? E ele orou, versículo 8: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirei, eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os teus mandamentos. Ainda que vós fosse rejeitados, espalhados, eu vos ajuntarei. Todo o poder está na mão de Deus. Deus é Deus de misericórdia. Eu errei, eu falhei, eu pequei, eu pisei na bola. Você não sabe o meu passado, os erros que eu fiz, não sabe os pactos, as alianças que eu fiz. E Deus está dizendo assim: se você converter. O que é converter? Eu estou indo aqui. Não, o caminho não é esse. Eu fiz uma conversão e voltei. Aí Deus diz: eu ajuntarei, eu restaurarei, eu os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Versículo 10: estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Versículo 11: Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e dos teus servos que se agrada de temer o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Sabe quando Neemias diz assim: eu era copeiro do rei? Ele era uma pessoa comum. Ele não era da tribo de Levi. Ele não tinha uma linha sacerdotal, uma herança sacerdotal. A gente fala profeta Neemias, fica bonito. Não, ele era só um copeiro, um garçom de confiança. Pastor, o que você está pregando agora, nesse início? Falando de Neemias, nem começou na reconstrução, nem o resultado desse jejum que ele fez. Aonde que chegou com esse jejum? O que Deus fez? Hoje não vai dar tempo, eu quero terminar aqui. Mas eu quero desafiar você a fazer essa oração. Porque o que acontece? Deus precisa de alguém para se levantar. Porque se você levantar em Deus, e se você dizer assim: Deus, eu não quero ficar nesse lugar, eu vou me colocar nas fileiras. E se você levantar em oração, dizer: Deus, usa a minha vida, me dá uma palavra, me dá uma direção, Deus vai usar pessoas comuns, pessoas que são improváveis, pessoas que ninguém acredita, pessoas que estão no meio de todo mundo, normais, para fazer uma grande obra na terra. Deus te colocou aqui nessa noite e me coloca como profeta aqui nesse lugar, dizendo: se disponha, responde ao céu, eu estou aqui, usa a minha vida, Deus. Se tornou só se disponha, só se entregue. até minha adoração. Uma das coisas que eu observo, Duda, faça um teste. Começa a jejuar e começa a orar. E começa a falar assim: Senhor, envia até a mim as pessoas que precisam de Cristo, precisa ser tocado. Você vai vir que Deus vai começar a mandar pessoas.
percebi que nesses últimos dias eu tenho ganhado mais almas do que em toda a minha vida. Deus está chamando você. Ô Isa, vem cá. Tá bonita, Isa, tá crescendo. Esses dias eu corri atrás de Isa na igreja, gente. Ela era desse tamanhozinho assim. Ah, moça bonita. Olha para esse corredor. Coisa linda. Eu estou ouvindo a canção no meu ouvido. Eu vou casar você, menina. Cuidado, viu? Porque não vai demorar. Não saia do propósito de Deus. Cuidado para não fazer escolhas erradas. Vai casar cedo, viu? Olha para mim, olha para mim. A Isa falou comigo esses dias. Se ela falou verdade, eu não sei. Não sei se foi ela ou se eu ouvi de alguém. Eu nunca havia jejuado. E ela estava jejuando no dia. Foi isso mesmo. Ela estava jejuando e ela estava assim, abismada, porque ela nunca havia jejuado. Você passou mal? Não? Você jejuou de que hora a que hora? Isso aqui a gente fala só pra gente. A gente não pode ficar contando vantagem pros outros. Primeira vez você jejuou 24 horas? Nessas 24 horas você comeu batata doce. O que você comeu? Então você fez o jejum de Daniel 24 horas. Foi fácil? Você sabia que esse jejum é o mais difícil? Eu quero falar para pessoas hoje que têm dificuldade de jejuar. A Isa, pela primeira vez, jejuou 24 horas. Ela fez o jejum de Daniel. Tirou coisas prazerosas. Ela tirou açúcar, tirou sal. Coisas que dá para... É o pior jejum. Imagina, gente, você com muita fome. E para matar a fome, você pega uma maçã e come. E bebe água. Ela potencializa a fome. Não é? Imagina você com fome, chupando uma laranja. Que delícia, gente. É um jejum. Mas eu estou chamando você. Eu não consigo jejuar. Começa a treinar. Vai no médico. Ah, eu tomo medicamento. Então, tomo medicamento. Mas eu preciso comer alguma coisa para tomar. Come alguma coisa e toma aquele medicamento. Mas entra no propósito do jejum. Eu gosto quando a Valnice Vilhões fala: meu jejum, minha regra. Jejum era abster, total ou parcial. Eu nunca faço jejum total, sem água. Eu faço jejum parcial. Eu tomo água em todos os jejuns. E você conseguiu vencer os 24 horas. Agora começa a treinar no jejum só com água. Se você conseguiu mais difícil. Mas faça um jejum com propósito. Faça igual Neemias. Ele ia levar aquela causa para o rei. Ele se compadeceu pela tragédia, pelo mal que estava acontecendo. O nosso jejum, ele não convence Deus. Ele não muda Deus, mas ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa fé. Nós não podemos perder esse propósito, porque é uma arma poderosa que o Senhor tem nos dado. É uma ferramenta linda. Não existe uma ferramenta maior do que a oração e do que o jejum. Por isso que os satanistas jejuam muito. Eles não vão jejuar mais do que a igreja. Eles não vão fazer mais propósitos do que a igreja. Não, não. Deus está chamando as nossas crianças. Deus está chamando os nossos adolescentes a se curvar diante de Deus em oração. Porque tem uma obra para ser feita. Nós reconstruiremos. Não é fácil. Mas guerreiro não tem vida fácil. Deus está nos chamando para um caminho de libertação. Para produzir libertação nos dias que nós estamos vivendo. Tudo bem, Isa? Deixa eu ver sua mão. Eu estava sentindo você tremendo. Tá tremendo não, né?
Deixa Deus te usar. Quem aqui quer ser usado pelo Senhor? Abrir mão de si mesmo, sonhar os sonhos de Deus, viver a vida de Deus, viver os propósitos de Deus na terra, ser um instrumento do Senhor aqui nessa terra. Pode ter gente dizendo: o que eu vou fazer? Eu já cheguei a uma idade. Uma das belezas que essa igreja de Deus é Fiel tem, uma das riquezas que tem, é o pastor Faria e a irmã Pigena. Tem pessoas aqui que o inimigo quer dizer: não, mas você não é valoroso, você não é especial. Deixa Deus te usar. Não pare. Ah, mas eu estou chegando na igreja hoje, o que eu vou fazer? Coloca diante de Deus: eu quero servir. Até digo aos homens e às mulheres: procura a Jane, a gente está precisando de trabalhador. Hoje o Caio está lá fora. O Caio foi tão útil para a igreja hoje, está lá servindo. E começa a orar dizendo: Pai, usa minha vida. Nós vamos continuar no livro do profeta Neemias. Quem era Neemias, gente? Hoje a gente fala profeta. Ele era um garçom. Era um garçom que tinha acesso direto com o rei. Você já levantou a mão, e eu vou pedir para você abrir mão de novo. Abra a sua mão assim. Hoje o Deus está te colocando em lugares estratégicos. Deus vai te colocar em pessoas estratégicas. Deus vai aliançar você em lugares estratégicos. Deus vai te colocar como canal dele na terra. Deus vai liberar sobre a tua vida uma unção sobrenatural. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Te irrita ficar aqui andando com você? Te irrita, te perturba? Deus está chamando a igreja para andar de mão dada com Ele. Quando a Bíblia fala de uma mulher, a Bíblia está falando da igreja. Quando a Bíblia fala de uma menina, Ele diz: Talita cumi. Deus está liberando uma unção, ressuscitando a igreja. Hoje você representa a igreja, porque Deus está chamando a igreja para passar. Deus está chamando a igreja para correr e para andar em direção ao sobrenatural, ao propósito. E deixa a chuva descer. Tem alguém aqui que se coloca na brecha e diz: eis-me aqui, Deus. É Deus que faz, gente. É Deus que dá, é Deus que abre portas. Eu gosto muito da área de empreendedorismo, de liderança. Hoje a Gleice me mandou uns vídeos perguntando se crente poderia. Eu disse: são as áreas que eu estudo, de reprogramação mental, de desenvolvimento de pessoas. E biblicamente, esse é um dos melhores livros para ativar e para transformar vidas, para ativação em todas as áreas da tua vida. Se você se levantar em Deus, você vai descobrir o que Deus pode fazer na vida de alguém que ninguém considera ele ninguém. Você vai descobrir o que Deus faz com alguém que estava no anonimato. Você vai descobrir que Deus tem uma grande obra para você. Você vai descobrir que Deus vai ampliar os horizontes, vai ampliar a tua visão. A tua vida vai ser marcada pela história do Deus Todo-Poderoso. Deus vai te elevar e Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus está chamando a igreja. Deus está chamando a igreja. Deus está chamando eu e você numa só voz, numa só unção, numa só fala, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos,
gente ousado. Fica de pé. Esses dias eu fui lá na Cidade de Deus, na casa do pastor Laerte. Eu vi um templo sendo reerguido. E eu fico tão constrangido, a gente não está ajudando. A gente vai ajudar. Deus vai fazer. Eu vejo gente querendo trabalhar em todas as áreas. Eu vejo congressos. Eu vejo os alvos. Eu vejo células. Pequenos grupos. Reuniões de oração. Eu vejo evangelismo pessoal. Deus está nos chamando uma ativação. E Deus está chamando você para perto. Como no domingo passado que estava ministrando, quando Jesus disse para aquela mulher, vem à frente. Por que ele chamou ela à frente? Porque ele está à frente. É Jesus chamando a igreja para perto. É Jesus chamando, dizendo, eu vou fazer algo. Deus vai te usar. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Eu não vou chegar no céu sozinho. Eu não vou chegar no céu sozinho. Eu vou levar, eu vou marcar uma geração. Pessoas irão se converter, pessoas vão conhecer a Cristo através da minha vida, através do meu levantar, através do meu chamado. Se coloca na brecha da sua maneira de ser. Clau, vem cá na frente. Clau, tô gostando, você tá ligado agora, hein? Eu tô gostando, é assim mesmo, tem que estar ativado. É o altar. Porque, vem cá, Clau, não é você, não, é o Espírito te ativando. Aí para frente, a romper. Porque, olha para mim, cutuca ele para ele olhar para mim. Que na nossa vida é assim. Tem hora que a gente acha que a gente vai parar, que a gente vai estacionar, que a gente vai morrer, que passou o tempo, que ninguém mais quer a gente, que virou as costas, que a gente não está entendendo nada e que agora não quero saber de mais nada, que eu vou parar, que só tem frustração na minha vida. Aí o Espírito diz assim, agora você está chegando no lugar que eu gostaria que você chegasse. É dessa forma que eu te quero, porque é desse lugar aí que você vai ver o meu poder se aperfeiçoando na tua fraqueza, porque quando você é fraco, é que você é forte, porque Deus não precisa da minha força nem da tua força, nós precisamos da força dele. Você só dá a mão, fica aqui do meu lado. A Cláudia sempre fala comigo. O dia que eu chego na igreja passando mal, não vou chegar aqui passando mal, você vai quebrar a cara. O dia que eu chego aqui bravo, e você fala dela, porque quem fica bravo é cachorro, eu não fico bravo. Ela fala, esse dia eu gosto, que é o dia que Deus mais vai te usar. Quando eu vejo ela, eu até ponho um sorriso, tá vendo? Eu estou bem, mas eu quero ser usado por Deus. Quem aqui quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Fica ligado. Que às vezes através da dor que você está vivendo, do sofrimento que você está vivendo, da angústia que você está vivendo, da perda que você está tendo, é Deus te preparando para restaurar, para usar, para transformar pessoas. Eu entendi que às vezes Deus usa uma dor, uma perda, uma angústia no meu coração para nos ensinar algo. Às vezes passamos pela humilhação, passamos por alguns caminhos, é Deus te forjando, é Deus te forjando. Ei, cuidado, não grita, não vai embora, não retroceda, você está na forja de Deus, entenda, Deus te forja, muitas das vezes na prova, ainda que você não entenda, Deus está te forjando para ser uma grande ferramenta dele na terra. Fica ligado, igreja. Abre os teus olhos. Fecha os olhos. De olhos fechados, abre os teus olhos espirituais.
Deus amplia a tua visão. Você vai enxergar com os olhos de Deus. Você vai enxergar o que o homem comum e natural não enxerga. Os teus ouvidos estão abertos. Sensibilidade espiritual. Deus está pegando os teus sentidos espirituais. A tua boca é uma extensão da boca de Deus na terra, assim como as tuas mãos. Deus está nos chamando, dizendo: eu estou ativando os teus sentidos espirituais. Igreja. Abra os olhos, olha para mim. Sabe o que é isso aqui? Unidade. Deus está chamando a igreja a fazer sacrifício pela unidade, a pagar o preço da unidade. Quem tenta nos dividir e separar é Satanás. No livro de Neemias, perceber isso aqui, que o espírito chamado e Tobias, como Jezabel, eles atuam até hoje. As pessoas são espírito. Nós vamos romper, vamos conquistar, vamos ir além. É através da nossa unidade, mão dada, numa só fé, num só espírito, num só batismo, num só Senhor. Unidos, de mãos dadas. Abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração para crer. Sinta a atmosfera, sinta o perfume de Cristo, porque hoje Deus abre as portas da sensibilidade espiritual sobre este lugar, sobre essa casa, e nós nos inclinamos em direção ao propósito e à vontade do Pai, à vontade do Senhor. Esta é uma noite espiritual. O homem carnal não pode discernir, mas esse é um tempo profético sobre o altar dessa casa, e eu venho na unção profética. Deus está unindo a igreja de mãos dadas para que a voz profética avança. É unidade para que haja um desatar profético. É unidade para que haja um milagre de Deus na face da terra. As portas dos dons estão abertas nesse. É um tempo da ativação profética sobre essa casa. E eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua vida conjugal, sentimental, sobre a tua vida financeira, sobre a salvação da casa, da tua família. Há um desatar profético nesse lugar. É um tempo de crescimento, é um tempo de abundância. O inimigo não vai nos parar. O inimigo não nos vai fazer retroceder. Esse é o nosso maior desafio: estar em unidade. Juntos somos mais. Deixa Deus fazer. Supere, passa por cima. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos a muitas vozes. Mas ouça a voz do amado ao meio de muitas vozes. Porque as outras vozes pode ser até bonito, mas é para te fazer parar, para desistir. E Deus não chamou a igreja para parar, mas Deus chama a igreja de mãos dadas para avançar.
Eu estou vendo que Deus trouxe alguns meninos para essa igreja. E Deus está dizendo para você: chegou o teu tempo de dar as mãos. Chegou o tempo de você voltar ao lugar onde você nunca deveria ter saído, porque é uma consagração na tua vida desde o ventre. Há um chamado para você desde o ventre. Antes de você ser, já havia oração profética para você. Deus está te chamando para dar as mãos. Deus está te chamando para caminhar em direção ao projeto, ao propósito. Não importa quem você seja, nem aonde você está. Hoje Deus te chama a um concerto. Pai, de mãos dadas nós oramos. Essa é uma noite espiritual. O Senhor não desperdiça material humano. E o Senhor chama aquele que está aqui. O homem pode achar que está perdido. Pessoas podem até dizer: será que está de férias? Agora acabou. Mas essa pessoa está dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Enquanto o homem nos vê perdido, desesperado, Deus diz: eu pus eles na minha forja. Eles estão sendo forjados. Mas agora eu não tenho a força de antigamente. Deus não precisa da minha força, eu que preciso da força dele. Deixa Deus te fortalecer, te ungir. Olha cada pessoa aqui, Deus, de mãos dadas. Nós oramos por cada um. Nós oramos por cada um. Nós ministramos vida, restauração. Nós oramos por milagre, por transformação do Senhor. Pai, transforma cada casa, cada lar, que hoje começa uma reconstrução em áreas específicas da vida de cada um. Restaura a saúde física, mental, emocional, espiritual. Levanta cada vida com teu poder e com a tua glória. Seja curado, restaurado, seja ativado na alma e no espírito.